Amós capítulo 5, verso 18 ao verso 27. Mantenha a sua Bíblia ou o seu celular aí aberto, para a gente meditar versículo por versículo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que convence o pecador dos seus pecados, que nos leva à presença do Pai. Espírito Santo, venha ministrar os nossos corações diante da palavra que iremos, ó Deus, refletir nessa noite. Que o Senhor abra as nossas mentes para que possamos entender a Tua revelação nessa noite. Fale conosco, nos exorte, nos console, nos repreenda, que seja a Tua voz para nós, diante da Tua palavra, Pai. Todo movimento contrário, tudo aquilo que queira nos afastar de entender a Tua voz, o Senhor repreenda, que haja apenas o mover do Teu Espírito em nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria iniciar esse sermão, e o tema dele é antes do culto. Eu queria iniciar com uma pergunta para a nossa reflexão. Qual seria a sensação de você ir para uma festa de casamento e perceber que os noivos não estão lá? Qual seria a sensação? É claro que a gente ia achar estranho ir para um casamento e não ter ali o noivo ou a noiva, E também, se você fosse chamado para uma festa de aniversário e você vai para o aniversário, vai para a festa de aniversário e chega lá, não está o aniversariante. Que sensação que nós teríamos em saber que eu estou em uma festa, e essa festa tem as pessoas que vão receber a homenagem, e aqueles que vão receber a homenagem não estão na festa. Irmãos, nós temos esse costume de expressar e cantar que Deus está aqui, no culto, e a gente é banhado por essa pregação evangélica, que quando a gente abre o culto, Deus vai operar, Deus, Ele vai estar aqui com o seu poder, e geralmente a gente tem essa linguagem, que Deus está aqui, Deus vai ouvir, Deus vai fazer isso, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas, sempre é no horário do culto, que a gente sempre expressa isso. Mas eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: mas se Deus não estiver nesse culto, se Deus não estiver nesse culto, se Ele não estiver recebendo o meu culto particular aqui na igreja, voltando para a festa do casamento, talvez o mais surpreendente é você ir para uma festa, curtir a festa, você vê que o noivo e a noiva não está, ou o aniversariante não está, você vê, mas você está curtindo a festa e está nem aí. Ou seja, o aniversariante presente ou os noivos presentes, para você tanto faz, para você o que importa é curtir a festa. É estranho, É de admirar, irmãos, que isso aconteça nos cultos de hoje. A mensagem positiva que tem varrido o Brasil e afora nos dias de hoje, a mensagem que, olha, vai dar tudo certo, Deus está com você, excluindo a mensagem de arrependimento, excluindo a mensagem de cruz, e que o tema central da mensagem sou eu, ou seja, eu quero ouvir mensagens que me jogue para cima, e aí eu vou para o culto para curtir esse tipo de culto, que os louvores são direcionados, na verdade, para mim, para as minhas coisas.
Aqui nesse texto que nós vamos meditar, irmão, Deus vai usar o profeta Amós para dizer a Israel, que era uma nação religiosa, Deus vai dizer para a nação: eu não estou num culto. E o pior, irmãos, é que esse povo desse texto, eles não viam isso, estavam celebrando os cultos e as festas sem o principal motivo da festa. O povo desse texto, eles celebravam os sacrifícios, as festas religiosas dos meses, as festas estabelecidas por Moisés, mas Deus vai dizer: eu não estou nesse culto. Eles não estavam nem sentindo se Deus estava ou não estava. Não havia uma sensibilidade para meditar: será que Deus está nesse culto de verdade? Não tinha sensibilidade, mas participava do culto e festas que tinha alegria, tinha louvores. E Deus vai dizer aqui: eu não estou nesse culto, eu não estou nessas festas. Para você entender melhor esse contexto do profeta Amós, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus escolheu Israel para ser a sua nação. Deus tirou do Egito, levou para a terra prometida, onde está agora. E aí Israel teve um rei que foi o auge de Israel, que foi o rei Davi. Davi teve um filho chamado Salomão, e Israel ficou poderosa, riquíssima. Depois de Salomão, o reino de Israel se divide: reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. Os dois reinos, tanto do norte, que eram famílias que reinavam no reino do norte, e no reino do sul, que era a família de Davi, os dois reinos, eles abandonaram o seu Deus. E aí Deus avisa, está vendo esses profetas que você tem aqui no Antigo Testamento? Todos isso aqui, tudo junto, eram profetas que denunciavam tanto o reino do norte como o reino do sul dos pecados. E aí eles alertavam que Deus iria discipliná-los. Aí Deus destrói os dois reinos, eles não se arrependem. Deus destrói, permite que outra nação tome eles como escravos, cativos, e são levados para a Babilônia, e são levados para a Pérsia, e eles os dois lugares do reino viram ruínas, porque eles não se arrependeram. Mas no discurso dos profetas, os profetas falavam: vocês não vão se arrepender? Deus vai levantar a Babilônia, vai levar vocês. Mas Deus deixava uma promessa: mas eu vou estar com vocês num cativeiro, e eu vou erguer de novo a nação. E isso aconteceu. O Império Persa permite que Israel levante o templo, levante a cidade, e até hoje está aí Israel, porque Deus tinha prometido: eu vou erguer novamente vocês. E eles aí até hoje está aí Israel, para que o irmão perceba. Então aqui o profeta Amós, ele está profetizando antes dessa destruição, em 760 a 730 a.C., no reinado do rei Jeroboão II. Apesar dos rituais religiosos que Israel tinham aqui no reino de Israel, Deus estava aborrecido com duas coisas aqui com Israel: injustiça social e idolatria. Mas o pior, que Israel não percebia, e eles eram indiferentes. Ou seja, Israel tinha lá o templo, não é? Tinha os rituais, as práticas religiosas, mas eles praticavam injustiça social com o justo, com os pobres, e à noite ou de dia estava num templo com alegria, adorando a Deus e trazendo deuses para também participar de sua festa. Deus estava irado com a injustiça social e com a idolatria. E para piorar mais ainda, Israel não sentia que estava em pecado. Israel vivia essa filosofia de massacrar o justo, de massacrar o pobre, mas estava lá no templo adorando. Sabe por quê? Porque eles tinham a sensação de paz.
As três maiores potências da época, Egito, Babilônia e Assíria, eles estavam, o seu poder militar estavam fracos, eles não estavam invadindo ainda as nações. Então Israel se sentiu segura por 40 anos. Eles pensavam assim: não, o Egito está fraco, foi derrotado, Babilônia está fraca, a Pérsia estava ainda se organizando, e eles tinham a sensação: Deus está com a gente. Por 40 anos eles achavam que Deus estava com eles, porque não havia ninguém para perturbá-los. Veja, meus irmãos, que isso deu para essa sensação de bem-estar. Eu estou bem, e porque eu estou bem, traduzimos que Deus está comigo. Não tem guerra, Deus está comigo. Tem dinheiro, Deus está comigo. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a gente acha nesse mundo capitalista, que você, quando prospera financeiramente, você está bem. Você está bem, só Deus sabe o que nós sacrificamos para estar bem financeiramente. Só Deus sabe. Então essa sensação, nós temos o rei Jeroboão II que está governando, estamos prosperando, não tem ninguém aqui oprimindo a gente, paz, paz, a sensação de paz, que Deus vai abençoar por causa disso, e eles achavam que estavam bem com Deus. Aqui Deus não estava no culto deles, apesar da sensação de prosperidade, Deus não estava no culto deles. A sensação de uma paz falsa fazia indiferença à preocupação que Deus está. Para eles, Deus está presente ou não, para eles tanto faz. O que importava era a sensação que eu estou bem e próspero. O que me chama a atenção, esse tipo de pregação que eu escuto no rádio, que eu escuto as pessoas correrem, está nem aí se Deus está no templo, está nem aí se Deus está no culto. Eu quero ouvir o que Ele vai dizer para mim, o que Ele vai me oferecer, o que Ele tem que ofertar para mim, as coisas de prosperidade que Ele tem que abrir para mim. Eu estou nem aí se Deus tem vontade, eu quero que Ele faça para mim. É assim que a nação vivia. Se você olhar um pouquinho para trás, do capítulo 5, verso 20, Deus ele vai denunciar a nação e fala: vocês não estão me buscando, vocês não vêm aqui a Betel para me adorar, que era um local em que, por costume oriental, eles iam, e Betel era um lugar sagrado, e ali eles adoravam o Senhor, davam a sua oferta. Eles não tinham preocupações em buscar a Deus, mas ele apresentava a Deus rituais para se sentir bem. No verso 7 ao verso 12, ainda não vou chegar lá. No verso 7 ao verso 12, Deus vai denunciá-los por práticas injustas. Eles eram religiosos, como eu já falei, mas oprimiam o pobre e também oprimiam o justo. Eles amavam a malandragem, eles amavam que os juízes não batessem um martelo anunciando a verdade. Eles amavam a mentira. Matava no templo, adorando, entregando a sua oferta. Deus estava olhando para eles antes do culto. Eles talvez imaginassem: ah não, eu vou aqui, eu estou fazendo a minha malandragem aqui, eu sou esperto, eu estou aqui roubando, oprimindo o pobre, oprimindo o injusto, mas eu estou trazendo uma oferta para Deus e Ele vai me aceitar. Deus estava olhando eles antes do culto. Antes do culto. Deus não é menino para que a gente possa enganá-lo. Deus, estou aqui ofertando a Ti. Deus nos vê antes do culto. Antes de você e eu chegarmos aqui, ofertarmos o que for para ser ofertado, em louvor, seja o que for, seja financeiramente, Deus lhe vê antes do culto. E a partir do verso 17, Deus vai mostrar que os atos de sua religiosidade não valiam nada para Ele. E aqui eu quero trazer algumas verdades, e eu vou expor agora os versos 18 em diante. Veja, a primeira verdade que o profeta vai mostrar
é que Deus odeia as falácias religiosas sem vida. Observe aqui, por favor, meus irmãos, o verso 18, diz: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Essa expressão, dia do Senhor, meus irmãos, era um jargão religioso, em que eles diziam que as batalhas que eles iam travar, e eles falavam para o outro: não, dia do Senhor, meus irmãos, dia do Senhor, Deus vai nos dar vitória sobre eles. Num dia da batalha, o dia do Senhor é esse, é Deus descendo para abater os inimigos. Então eles tinham esse jargão. Deus não estava com eles, mas eles falavam para o outro: ei, dia do Senhor, viu? Dia do Senhor, a batalha, na hora da batalha, dia do Senhor, o Senhor vai nos dar a vitória. Deus odeia falácias que Ele nunca disse. O Senhor disse para eles: ai de vocês que ficam nesse jargãozinho de religiosidade. E aí, bênção sobre ti. Eu libero agora com o pastor. Oh, infelizes, quem somos nós para liberar as bênçãos de Deus, pastores? E pior que um povo sem entendimento se dobra diante desses pastores. Eu quero a bênção, pastor, libera para mim. Intelectualmente, irmãos, é incompreensível isso. Ah, Senhor, oh pastor, profetiza sobre mim, profetiza para que Deus abençoe. Jargão religioso, que se não tiver Deus não vale nada. E esse povo vivia dia do Senhor, e roubava o pobre, massacrava o justo, e falava: dia do Senhor, o Senhor vai estar com a gente em nossa batalha. E Deus dizendo para ele: ai de vocês. Veja, meus irmãos, eles estavam confiantes que nenhuma nação ia derrotá-los. Porém o Senhor vai permitir. Eles estavam 40 anos sem guerrear, e eles viam as notícias que a Pérsia, na verdade a Babilônia estava se organizando, que a Babilônia já estava conquistando outros povos. Eles falavam assim, não, nada vai acontecer conosco, porque o dia do Senhor vai estar, num dia da batalha, Deus vai estar com a gente. Deus permitiu que Babilônia chegasse e varresse todo mundo, quebrou todo mundo. Primeira batalha que eles tiveram com Babilônia, perderam e levaram tudo da terra deles. O dia do Senhor, na verdade, como diz ele, o Senhor mesmo falou: vocês pensam e ficam falando, o dia do Senhor vai ser de trevas para vocês e não de luz. E aí o Senhor, ele expõe no verso 19, veja o que ele diz: esse dia do Senhor, esse dia de juízo que eu vou trazer para vocês, será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Aqui o Amós, que ele era agricultor, ele usa essa linguagem do senso comum dele, né? E ele diz: olha, será como um homem fugisse de um leão. É como se eles tivessem: vamos escapar de Babilônia tranquilo, porque o Senhor está com a gente. Aí ele diz: enquanto você escapa do leão, haverá um urso para te pegar. Enquanto você pensa que Deus está me livrando do leão, Deus vai colocar um urso na estrada. Você tem uma falsa sensação que Deus está. E a segunda linguagem que ele usa é como alguém que entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, e fosse picado por uma serpente. É a sensação de paz. Ah, cheguei em casa, eu tô tranquilo, eu estou seguro. Aí ele usa a linguagem, essa sensação de paz. Tem uma cobra ali e te pega. Ou seja, o dia do Senhor não é o dia de tranquilidade. Esse jargão sem mim não é nada, para mim é dia de tristeza para você. E aí o verso 20, ele continua dizendo: o dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Vocês querem
Vocês querem coçar a alma de vocês com palavras boas? Facebook tem. Tem um canal, tem um monte de gente assim, que eu acessei. Um monte de profeta. Assim, Deus está falando para você agora. Deus está falando com você agora, nesse momento. Tem um monte assim, ao vivo. E mais de 300 pessoas acompanhando ao vivo. Eu assim, meu Deus. Eu vejo um baita de um professor ensinando a Bíblia com 20, 30 pessoas. Aí quando eu vou no Facebook, esses caras que repetem, são as mesmas repetições. Eu estou vendo agora um laço de morte na sua casa agora, ele vai livrar você. E um monte de bestas ficam lá, Senhor, ora por mim, o meu nome é esse. Cheio de Bíblias em casa, seja o que for, nós temos Bíblia dentro do celular, todos os tipos de Bíblia, e um bando de gente analfabetos procurando esses líderes. Deus odeia esses jargões. Gente que não tem quebrantamento, arrependimento, vida, temor a Cristo, e fica, Deus vai te abençoar. E uma segunda verdade que eu vejo aqui, que Deus vai denunciar: Deus odeia as festas religiosas sem vida. Veja, meus irmãos, o verso 21, olha que diz o verso 21, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Olha que essa expressão, não suporto as suas assembleias solenes. Observem, as pessoas tinham uma falsa esperança por realizar festas religiosas. Não, Deus está com a gente porque a gente está organizando as festas. Essa luta para organizar a festa, e é possível que aqui esteja se referindo, irmãos, a encontros repletos de alegrias nas festas anuais que havia de peregrinação. A festa tradicional, a festa da Páscoa, pães asmos, a festa das semanas, o da colheita, a festa dos tabernáculos ou da convocação. Todas as festas foi o Senhor que estabeleceu em Moisés. E talvez eles estavam ali, não, a gente está organizando a festa, só por organizar, Deus vai abençoar. Deus está aqui com a gente. O problema, irmão, não são as festas, e sim as pessoas. As festas de fato eram santas para glorificar a Deus. O problema é que essa galera estava organizando as festas, mas não tinha uma vida com o eterno fora das festas. Eles não tinham vida com Deus fora do culto, porque no culto é paz do Senhor, bênção, e aí varão, raio, fogo. Mas fora do culto, fora da festa religiosa, quem nós somos? As pessoas achavam que por organizar essas festas, o Senhor se agradaria independente de suas vidas em pecado. A gente não tem essa correria também, irmãos? A gente não tem? Vamos organizar aqui uma festa daquilo, e aí a gente fica correndo, isso aqui, e aí a gente não lê a Bíblia, não ora, e pensa, ficamos pensando, por esse movimento que eu estou fazendo, Deus vai me justificar dos meus pecados lá fora. A gente tem essa sensação. A gente corre, e ninguém para meditar, ninguém para orar, pensa que estão servindo. E Deus diz aqui nessa palavra: eu odeio e desprezo essas festas. Vocês estão preocupados com a festa, mas vocês não estão preocupados com a honra daquele que é o dono da festa. Vocês estão preocupados com os templos, com os eventos, o encontro de mulheres. Pode morrer todo mundo, mas não pode deixar de ter. Encontro dos homens, a gente monta uma estrutura, e às vezes nós não temos quebrantamento, mas achamos que somos servos de Deus por causa das festas. Deus está dizendo: eu odeio as festas. Quando? Porque Deus odeia, não é que Deus é contra as festas. Deus está sendo contra esse povo que oprimia o pobre e oprimia o justo, e estava na festa glorificando a si mesmo. Eu odeio, diz o Senhor, meus irmãos.
Às vezes a gente vem para o culto, sinceramente, mas às vezes a gente, nem no culto a gente está. Se qualquer líder da igreja quiser organizar um evento, zap, ligue, marque uma reunião, mas não venha para o culto com o intuito de organizar a festa. Fica no culto, vai lá para baixo, conversa, sobe. Que tipo de culto é esse? Organize-se, marque alguma coisa aí, né? A gente passa a semana todinha quase fechada a igreja, marca, planeja, mas não venha para a igreja com o intuito de uma praça, de um encontro. Porque essa galera não tinha vida e achava, porque estava organizando as festas, eles estavam bem com Deus. Não estava, Deus estava odiando e desprezando as festas. Eu não estou dizendo que não é para ter festa, irmãos. Festa tem que ter. Eu estou dizendo que não adianta montar uma estrutura se a nossa vida não estiver diante de Deus. Deus odeia essa festa. Não se engane, eu quero falar, ministério de louvor, oficiais da igreja, não se engane. Deus não se engana. Quando nós estamos aqui cultuando, ministério de louvor, tocando, cantando, a gente pode estar num culto sem estar nele. A gente pode mostrar o nosso talento. Um oficial pode estar aqui na igreja para mostrar ao líder que está fazendo o serviço. Tantas igrejas que tem por aí, essas igrejas neopentecostais, que as pessoas têm que fazer alguma coisa para o líder retribuir. Você vai ser isso agora, e a pessoa vai servindo a igreja por compensação. Se eu fizer isso para o líder, eu vou ter um cargo. Deus odeia isso e despreza. E a terceira verdade, irmãos, que eu vejo aqui no verso 22 e o verso 23, Deus odeia o culto sem vida. Veja o verso 22 que diz: mesmo que vocês, prestem bem atenção aqui, é muito forte. Mesmo que vocês me tragam, preste atenção, holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Olha, holocaustos era um tipo de ofertas naquela época, né? No tempo deles. Hoje a gente dá dinheiro, né, de oferta, essas coisas. Nessa época era os animais que eram dados, né, como oferta, e servia lá para o sacerdote e tal. E além do significado do sangue derramado, que apaziguava a ira de Deus, e Jesus ele assumiu esse papel, derramando seu sangue na cruz, e por isso que nós estamos aqui cultuando. Mas essa era a forma de trazer oferta a Deus, era através dos animais, holocaustos, e assim havia esse culto. E aí Deus disse: vocês podem trazer os seus holocaustos aí, gordura, oferta de cereal, isso não me agrada. Não é que Deus está contra os holocaustos, Deus não está contra, Deus está contra aquele que está trazendo a oferta, porque lá fora, antes do culto, eles vivem uma vida debaixo, fora quer dizer, do padrão do eterno Deus, que é justo. Eu pergunto às mulheres, às casadas essa noite, se seu marido lhe trair, estiver lhe traindo, e ele trazer um monte de buquê de flores, se ele trouxer uma passagem para ir para Paris, tal, e ele permanecer com a outra, você aceitaria esse presente dele, irmãos? Se ele falar: minha filha, olha, eu vou ficar com a outra, mas vamos viajar para Paris, você ia viajar com ele, mesmo sabendo que ele está com a outra? O que é que você desejaria dele? Que você me respeite a minha aliança, que você seja meu, sim ou não? O que Deus tem enojado é isso, porque as pessoas estão usando algo sagrado, religioso da oferta, mas a vida não muda lá fora, antes do culto. Então veja, meus irmãos, o verso 23, ele continua: afastem de mim, olha que coisa forte, o som das suas canções,
e a música das suas liras. Olha que coisa forte, meus irmãos. Eu não quero ouvir esse louvor de vocês. Eu tenho nojo quando você está cantando e o seu coração não está quebrantado a mim. Eu tenho nojo. Esses versículos vão ao encontro ao pensamento natural, que talvez Deus queira mais sacrifício durante as festas. Talvez essas pessoas aqui de Amós, elas pensavam: ei, a gente está com a vida desmantelada aqui fora, mas vamos promover festa, vamos dar mais oferta, vamos caprichar na oferta. E Deus, eu estou nem aí com a oferta de vocês. Lá no profeta Ezequiel, Deus fala assim: eu não quero o culto de vocês, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês andem comigo em obediência. Deus, irmãos, Ele puxa o tapete daqueles que acham que por dar mais oferta, Deus vai perdoar a vida de pecado da pessoa. Ele puxa esse tapete aqui. Não, eu sou muito importante para o tabernáculo, eu sou muito importante para o templo, eu sou o maior dizimista, então deve tratar VIP a minha vida. Burro é o pastor que vai atrás disso, porque tem um preço a pagar. Burro é o pastor que pensa assim. A minha oferta é poderosa, é forte, e aí a pessoa tenta justificar porque está dando a oferta. Deus vai me abençoar, Deus está puxando o tapete, estou nem aí com a tua oferta, eu nem olho para a tua oferta. Uma coisa interessante em saber, irmãos, que há apenas duas formas que a Bíblia diz que Deus rejeita uma oferta segundo a lei. Havia duas formas. A primeira, quando uma pessoa não seguia o procedimento para o sacrifício. Está lá em Levítico capítulo 7, verso 18 ou 19, 7. Deus deu a Moisés a lei, o do ritual do sacrifício. Deus deu. Aí Deus falou assim: faça de acordo como eu estou falando. Se alguém trouxer de forma diferente, eu vou abominar. Tem que ser conforme. Aí Deus desprezava se não trouxesse igual. A segunda forma que Deus rejeitava a oferta era que são aquelas pessoas quando o coração daquele que ofertava não estava com ele. Aí Deus desprezava. Veja como Deus fala aqui, olha esse verso aqui em Isaías, capítulo 1, verso 15, em relação a isso: se não tiver com Deus, não adianta ofertar. Veja o que diz Isaías: quando vocês estenderem as mãos em oração, olha que Deus está falando, irmão: esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Deus despreza a oferta quando o ofertante não está com ele. Olha o que ele fala: quando você levanta a mão, Senhor Deus, estou aqui, ele usa essa linguagem: eu escondo o rosto para não ver você ofertar. Porque a mão de vocês, enquanto você está lá orando, Senhor, olha para mim, Deus está vendo as manchas que você não está percebendo. Você acha que Deus não vê a gente, irmão? O pastor que é bobo, não sabe. Até eu sou pecador, posso enganar. Pastor, e aí pastor, e aí varão, homem de Deus, Deus está vendo se essa mão está roubando a semana toda. Deus está vendo se essa mão usou para malandragem, mas eu estou com a mão limpa, ninguém está vendo. Senhor, sou o teu servo, e Deus vendo malandragem, ladrão, mentiroso, e ele diz: eu escondo o rosto de vocês, porque a mão de vocês estão sujas. Pessoas que chegam ao Senhor com louvor, mas antes do culto são pessoas que não temem a Ele. Esse louvor é desprezível ao Senhor, meus irmãos. Mas vejam, eu não posso terminar só com juízo, só com denúncia, porque Deus nunca teve esse discurso de só denunciar. Mas veja que além de Deus repreender, Ele também convida ao arrependimento. Deus apresenta duas chamadas nos versos seguintes para o arrependimento. Veja, duas chamadas que ele faz, que as pessoas devem fazer antes do culto. Verso 24 diz: em vez disso,
em vez de vocês trazerem as ofertas com as mãos sujas, olha o que Deus fala, em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Olha que coisa linda. Deus convida aqueles que querem cultuar, que caminhem na justiça. Isso significa simplesmente que a justiça deve ocupar o lugar central na vida de todos aqueles que desejam entrar na presença de Deus. Ande na justiça. Meus irmãos, se você vê um rapaz na rua aqui em Itaguaí com a roupa da sua empresa, qual é a sua dedução? Ele vai servir a sua empresa, ele está a serviço, ele está debaixo de uma orientação de uma empresa. Se você vê um rapaz da internet na rua, o que é que você imagina? Ele está ali para tomar conta do shopping? Não, ele tem as suas definições. Quando você falou que é cristão, quando eu disse, Senhor, eu quero servir ao teu nome, eu coloquei a camisa de Cristo. Quando termina o culto, irmãos, termina o culto, mas a camisa de Cristo está em você e está em mim, porque eu sou cristão. Então não, lá fora, Deus sabe que eu sou um miserável, então eu faço o que eu quero, você tem a camisa de cristão. Então o que é que Deus está pensando aqui? Ande na justiça antes do culto, antes de chegar aqui e me cultuar, ou cultuar na sua casa, antes disso, vista a camisa da justiça. Se tem um momento do ano, irmãos, que dá um nojo, apesar da cidadania, eu sou de acordo que é muito importante a consciência política. Eu estou de acordo com isso, tem que ter sim, a gente tem que se envolver sim, em votar, em pesquisar, em exigir, mas uma coisa que é insuportável, homens de Deus, se vendendo, não há problema algum quem queira ser candidato, e tem que ir mesmo, vou fazer política, porque eu sei fazer política, beleza, mas eu vejo, aqui eu vou fazer isso, porque eu vou ganhar com isso, e aí, pior, é que os políticos sabem que o pastor, ele é um formador de opinião, e aí chama pastor, nunca me viu, já sabe meu nome, e aí pastor, vem aqui sentar comigo, venha tomar um café. Ele não está interessado em me dar café, ele está interessado em vocês, e aquilo que Deus me deu para falar para vocês, Ele quer roubar isso aqui, para mudar a minha opinião, para que eu fale com vocês. E aí pastores entram nessa onda, essa virtude que Deus deu de falar para o seu rebanho. Aí vem os malandros, os lobos, quer que o pastor também pegue essa autoridade que ele tem de falar, para falar o nome dele. Repito, não sou contra, irmãos, a gente precisa participar, só não permito e não deveria permitir que os pastores se vendam. Quer fazer um café para mim? Faça para todos os membros, que eles sentem e conversem. Agora não queira usar a minha oratória, ou seja, aquilo que Deus me deu de orientar meu povo, para eu convencer meu povo com o nome. Quando Deus diz, ande na justiça, se o relacionamento social e legal do povo entre si, especialmente para com os pobres e fracos, não é coerente com as responsabilidades apresentadas na lei de Deus, então dificilmente pode esperar a aprovação de Deus. Se você não é uma bênção lá fora, meu irmão, dificilmente Deus vai ouvir a sua oração aqui dentro. Se você despreza o pobre lá fora, e se você massacra o pobre lá fora, dificilmente, se tem uma coisa que Deus se importa é com o pobre. Leia, irmão, Levítico. Quem já leu Levítico? Deus se preocupa com o pobre. Olhe, não esqueça, Deus diz lá em Levítico, não esqueça das viúvas, dos pobres. É tanto que Deus mandou eles trabalharem 6 dias. O 7º dia não é para trabalhar. Tinha o seu lado de adoração teológica, mas tinha um lado também social. Porque no 7º dia o dono da terra
não podia trabalhar, porque tinha que permitir que os pobres pegassem as frutas para se alimentar. Deus preocupado com o pobre. Se olhar para uma pessoa que está num estado de pobreza, você vai trabalhar para mim, mas eu só posso te dar R$200. O normal é para pagar um salário mínimo. Você, não, vou dar só 300. O que importa é que minha casa esteja limpa. Deus está vendo, irmão. Às vezes o cara tem condição de dar, aí não dá só para ser esperto. Tenha medo ao tratar com o pobre, irmão. Tenha medo, porque o Deus é eterno, como diz a Bíblia. Deus é o Deus dos órfãos. E a gente massacrar o pobre, tirar do pobre para mim. Deus fala, ande na justiça. Ou seja, você tem que andar na justiça lá fora, que Ele está vendo. Irmãos, olha essa expressão aqui, ó. Corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro perene. Em outras palavras, Deus quer que a retidão e a justiça fluam de modo permanente e perene como um grande rio. Olha que coisa linda aqui. Se você for no rio agora, você vai ver que o rio está lá. Não é assim? Se você for daqui a 2 meses, o rio naturalmente está. Aí Deus fala assim, eu quero que vocês sejam igual ao rio, que vocês pratiquem a justiça naturalmente, e aí pode entrar na minha presença, pode estar aqui diante de mim, eu vou ouvir as orações de vocês. Irmãos, não confundam, e a gente confunde muito, que praticar a justiça é ser o santarrão, o delegado. Igreja, tem muito delegado, igreja, que olha mais para os outros. Ei, ó, miserável, eu não. Aí aquela é pecadora. Eu não, eu sou aqui. Minhas coisas, tudo assim, minhas coisas. Tudo aqui é pecador miserável. Agraciados pelo amor de Cristo, escolhidos pelo poder do Evangelho. Mas justiça não quer dizer que você é o delegado, que eu sou isso, não, eu sou a justiça. Não. A justiça é Cristo. E eu estou debaixo de temor a Cristo, e esse Cristo que eu estou debaixo da sua autoridade diz, ame o seu próximo como a si mesmo. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Uma segunda chamada, já estou terminando. O Senhor, Ele chama para abandonar a idolatria. Veja o verso 25, foi a mim que vocês trouxeram sacrifício e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Aqui uma dificuldade de interpretação, porque há duas, eu selecionei 2 explicações, o que Deus está querendo dizer aqui para Israel. Primeiro é que Deus está mostrando, quando Deus caminhava com Israel no deserto, não havia templos. Isso quer dizer que Deus não se importava assim com as ofertas. Ou seja, o que importava caminhar no deserto era a obediência. Então Deus, em relação à oferta, apesar que Ele instituiu, mas o que importa é andar comigo. Uma segunda explicação, e eu gosto dessa, é que Deus está mostrando que antes Israel adorava ao Senhor, e agora eles estão adorando também outros ídolos. É como se Deus estivesse mostrando, olha Israel, vocês que estão adorando outros ídolos, não foi assim lá no deserto, eu caminhei com eles, eu era o Deus deles. Veja o verso 26, não, vocês carregam o seu rei Sicute, que imagem dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmo. Veja, irmãos, o coração dessa atual geração aqui de Amós é tão perverso, que os sacrifícios são oferecidos a outros deuses ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essa geração trazia a oferta ao Senhor, eles tinham seus ídolos. Ai Deus, eu não vou receber o culto de vocês. Vocês oprimem o pobre, oprimem o justo e também tem idolatria. Vocês trazem ídolos para a vida de vocês. Por esse motivo, a adoração a Ele, a Jeová, é detestável, porque está dividindo Deus. Deus, irmãos, não pode ser menos do que a sua vitória. A minha vitória não pode ser mais do que Deus, porque senão eu estarei construindo um ídolo, a minha vitória. Eu quero aplicar sobre isso. Observe o final desse verso, que ele fala assim, imagem dos deuses que vocês fizeram para quê? Para si mesmo. O foco principal da idolatria não é o ídolo em si.
Somos nós. Escutem, quando em 87 o Senhor me chamou, quando me ensinaram sobre idolatria, e está certo que a palavra idolatria é adoração a ídolos, eu só imaginava que era estátuas, ídolos. Depois que a gente foi ler, na verdade idolatria é construir o seu próprio Deus pensando em si mesmo. O meu Deus que eu quero, do jeito que eu quero, aquilo que eu penso para mim. Então Deus está dizendo o seguinte aqui: toda mensagem de Deus tem uma denúncia, e Ele denuncia: pobres, justos, idolatria. Vocês estão vindo a mim, ofertando a mim, mas vocês têm os ídolos de vocês. Como é que vocês vêm a mim? Vão honrar o outro. Por exemplo, Baal é o deus da fertilidade na concepção da Mesopotâmia, ou seja, Baal mandava chuva. Como é que alguém adora e clama para o Baal lá fora por chuva, se o Deus da chuva está aqui? E a pessoa chegava: ó Deus, tem que trazer a tua oferta. Então, meus irmãos, Deus aqui denuncia, Deus chama para o arrependimento agora. Veja, o capítulo 5, verso 4, veja que agora Deus convida para o arrependimento, e Ele diz: assim diz o Senhor à nação de Israel: busque-me e terão vida. Meus irmãos, aqui eu ouvi Deus denunciando, eu vi Deus acusando, mas agora estou vendo Deus chamando a gente para o arrependimento. Se a nossa resposta for positiva, Ele diz aqui no verso 4: me busque, vocês terão vida. Mas se a nossa resposta for contrária, não, vou viver minha vida como eu quero, o Senhor vai manifestar o seu juízo. Veja o que diz o verso 27, veja o que diz: por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco. E aconteceu, que foi aqui Babilônia. Diz o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. E aí eu termino, irmãos. O que nós aprendemos com essa palavra? O que eu aprendi com essa palavra nessa noite? Primeiro, a natureza enganadora da tradição religiosa é lamentável, e cada um de nós temos que ter cuidado com a nossa religiosidade. Ela nos engana. Por isso que a Bíblia diz: examinai-vos, examinai-vos. Os irmãos devem sair do culto, devem pensar ao sair do culto: eu cultuei? De fato eu me concentrei a cultuar? Eu já falei aqui que eu descobri que os puritanos, lá em 1700 e pouco, os puritanos, ele tinha um lema: orar até que consiga orar. O que ele está querendo dizer? Que a gente tem a capacidade de estar aqui orando, mas ao mesmo tempo a gente está nem orando, está com o olho fechado. Senhor, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eita, pizza depois do culto, meu Deus, sim, meu Deus, é verdade. E aí os puritanos têm isso: busque, lute até que você de fato chegue à oração. Outra coisa, os planos de Deus podem correr em sentido contrário às nossas expectativas. Os sonhos de Deus, a gente foi levado por essa canção, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. A gente aí misturava com os nossos sonhos, os meus sonhos. Deus não tem sonho, Deus tem vontade. E se os meus sonhos estiverem na vontade dele, será cumprido. Se não, a vontade é dele. Outra coisa, o anseio pela realização das esperanças humanas pode distorcer uma promessa divina e transformá-la numa falsa tradição religiosa. Eu estou cansado de ouvir: pastor, Deus falou comigo, Deus falou comigo, o varão falou comigo, alguém falou comigo. Depois de uma semana a pessoa está do mesmo jeito. Que Deus é esse que fala e não muda? Porque nós trocamos o que nós queremos, pegamos na Bíblia aqui. A Bíblia diz que as promessas dele nunca falham. As promessas dele, e não os meus projetos. E para terminar, eu trago esse verso aqui,
do comentarista Gary Smith, eu gostei demais, pode passar, diz assim: quando a promessa de Deus se torna mais importante do que a presença de Deus, nasce uma esperança enganadora. Amém? Todos os crentes, todos os servos de Deus devem estar submissos e buscar a vontade de Deus, para que a gente possa andar conforme o Evangelho nos ensina. Fiquemos em pé, meus irmãos, feche seus olhos. Eu queria fazer essa oração com você. Talvez você está aqui na igreja, ouviu essa palavra, e você não tomou a decisão ainda de caminhar com esse Deus, com o Evangelho de Cristo. Talvez você ache que Deus, Ele é amor, não vai manifestar nenhum juízo contra mim, fruto da pregação, que o que eu faço, as minhas obras, Deus vai compensar com a vida eterna. Deus lhe convida, minha amiga, meu amigo, para o arrependimento, para a vida eterna, para caminhar com Ele. Se você está sentindo esse impacto no seu coração, você fez um exame agora na sua vida, meu irmão, minha irmã, Ele está lhe chamando para ser submisso à sua vontade, não submisso à igreja nem ao pastor, submisso à vontade de Deus, o que Ele deseja, a sua mente deseja. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua voz que nos orienta, que nos ajuda, obrigado porque o Senhor fala conosco, nos ajude, Pai, a sentirmos os nossos erros. Somos pecadores, sim, e queremos que Teu Espírito Santo venha nos auxiliar, como a Tua palavra diz, que Ele nos auxilia. Ó Deus, que eu possa sentir que eu esteja magoando a Tua vontade. Me ajude, meu Deus, que o Senhor traga tristeza quando estamos ofendendo a Tua vontade, que o Senhor nos perdoe pelas nossas injustiças lá fora, nos perdoe, por não ter percebido quem está ao meu redor, por ter usado de má fé com pessoas, nos perdoe, meu Deus. Queremos ter a nossa vida um culto vivo antes desse culto aqui. Queremos que os homens, as mulheres olhem para nós e vejam um culto, que veja a Tua glória apontando para Ti, ó Deus, com as nossas ações, com as nossas palavras e o nosso carinho e o nosso amor. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, amém.